Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da CIA, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Estão presentes conosco hoje Paulo Correia, CEO da CIA, Newton Lucato, CFO e o time de Relações com Investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Na sessão de perguntas e respostas, pedimos para que as perguntas sejam enviadas diretamente pela plataforma do webcast. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Esse evento também está sendo simultaneamente traduzido para o inglês, a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da CIA, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a CIA. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da CIA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Paulo Correia, que iniciará a apresentação. Por favor, Paulo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2021. Queria começar nossa conversa hoje compartilhando um pouco do que a gente observou no início deste ano. Se vocês olharem no slide 2, acho que mostra um pouco desse contexto que a gente viveu durante o primeiro trimestre. Em 2020, no final de 2020, quando a gente estava construindo o orçamento para 2021, a nossa visão para o ano, principalmente para o primeiro trimestre, era mais otimista. Porém, o cenário em relação à saúde pública piorou desde dezembro e, por consequência, novas restrições foram impostas para conter a disseminação dos casos de Covid, né? O impacto dessas restrições foi muito relevante. Como vocês podem ver, a nossa média de horas operacionais ficou em torno de 61%. Isso, obviamente, considerado a nossa distribuição geográfica, e a disponibilidade para março, por exemplo, foi só de 22%, um pouco mais do que dos 22%. Além disso, né, então, não só essa é a dimensão mais quantitativa, mas tem a dimensão qualitativa também, que a gente sempre está olhando para pesquisas que a gente faz com muita frequência, e a gente percebeu ao longo desse período essa piora nesse sentimento do cliente com relação à pandemia. Essa informação ela é coletada com uma pergunta assim, que a gente vai fazendo desde o início do processo da Covid, em que a gente pergunta claramente o seguinte: como está o seu sentimento em relação à pandemia? E no final de março, 85% das respondentes estavam muito receosas e entendiam se tratar de uma fase perigosa de contágio, impactando o seu comportamento e disposição para consumir, o que obviamente se traduz num fluxo menor para as nossas lojas físicas. No próximo slide, acho que a gente está tentando traduzir aqui o espírito desse trimestre, porque do mesmo jeito que a gente já tinha a experiência de tratar com esse momento de restrições de fluxo, né, que a pandemia incorria, e isso significava para a gente esse processo de otimizar esse presente, garantir os recursos para a nossa caminhada. Por outro lado, a gente continuava fortemente trabalhando e construindo o futuro. Então, basicamente, o que acontecia, né? Do lado esquerdo, a gente estava falando, então a gente reforçou as medidas que a gente já tinha repertório, mantendo essa agenda de crescimento de longo prazo bastante forte e ativa nesse mesmo momento. Obviamente que, com o agravamento da situação,
a gente trouxe de volta o nosso, que a gente chama internamente do nosso comitê de crise, em que a gente olha todas as medidas e todas o monitoramento do que está acontecendo dentro do nosso ecossistema, do número de lojas que estão abertas, lojas que estão fechadas, restrições. E, ao mesmo tempo, também a gente explora todas as possibilidades de contingenciar despesas, até investimentos, mas que com esse comitê a gente retomou e começou de novo, revisar todos os cenários para cada qual a gente trabalhava com planos de ações diferentes. Os protocolos de segurança como um todo foram reforçados com novas campanhas de comunicação e sensibilização dos gestores e, ao mesmo tempo, acho que ao contrário das outras, eu diria, adicionalmente aos outros momentos de pandemia, a gente trouxe também um elemento de saúde emocional dos nossos associados, que, dado o prolongamento desse trabalho remoto obrigatório e esse movimento de volta para casa com o fechamento das lojas, isso requer e requereu uma atenção especial da nossa gestão. A proximidade do gestor com seus times está sendo incentivada e voltamos a fazer pesquisas com os nossos associados para entender esse momento e criar planos de ação mais direcionados para essa conjuntura. Posso dizer que, dentro desse contexto do comitê, do que a gente chama de comitê de crise, toda essa gestão de despesas e otimização de despesas manteve-se muito forte, muito firme, como sempre foi uma característica do nosso negócio. Porém, ao mesmo tempo, a gente trabalhava com a hipótese e com, de fato, o desejo de manter todos os nossos investimentos. Todo mundo sabe que a nossa agenda é uma agenda de crescimento e é uma agenda de crescimento baseada em alguns vetores. A gente vai falar cada uma dessas alavancas aqui hoje e como que a gente poderia manter essa energia e essa força dessas alavancas. E eu acho que a gente foi bastante bem sucedido nessa nossa jornada nesse trimestre e imagino agora no segundo tri ainda mais forte. A gente teve 2 aberturas de loja, então, passando aqui ainda no slide 3, né? A gente continua abrindo loja, a gente continua trabalhando a nossa modernização da nossa cadeia de suprimentos, a gente está cada vez mais digitalmente avançando, seja por número de sellers, seja por acelerando as vendas pelo WhatsApp, seja trabalhando nos fundamentos tecnológicos que vão nos permitir fazer mais e mais avanços. E também, acho que todos viram também, no primeiro trimestre, a gente teve um evento muito importante, que foi a ativação da nossa marca através de um patrocínio no reality show. No próximo slide, número 4, vou começar a detalhar um pouco mais o que são esses movimentos que a gente está fazendo de continuidade e de renovação do nosso trabalho de transformação da companhia. Bom, no número 4, a gente sempre lembra do slide 4, a gente está falando da alavanca de expansão. Então, essa alavanca, a gente abriu 2 novas lojas no primeiro trimestre, chegando a 297 lojas no encerramento desse tri. Vale lembrar que a gente teve um represamento de aberturas em função dos fechamentos dos shoppings, tanto que no segundo trimestre, apesar de ainda estarmos no meados de maio, já inauguramos mais 7 lojas, celebrando, então, o atingimento de 304 lojas no país. Então, apesar de tudo isso, nesses primeiros 4 meses e meio, já estamos com mais 9 lojas abertas. Então, essa alavanca de expansão continua muito forte e clara. Essas novas unidades estão cada vez mais incorporando aspectos regionais e funcionalidades omnicanais. Como vocês podem ver na foto, tem aí um piloto do nosso estúdio CIA que continua sendo testado, um espaço que tem uma iluminação adequada e, além de cenários, para que os nossos representantes do Minha CIA e também as nossas clientes possam tirar fotos com o look CIA e gravarem vídeos com os nossos produtos para postarem nas suas redes sociais. A gente também apresenta aqui alguns painéis artísticos
em que a gente retrata características e identidades da região em que a loja está localizada, trazendo, de fato, uma personalização para a própria loja em si. No próximo slide, o slide número 5, vou começar a falar um pouco da segunda alavanca, que é a alavanca da transformação digital. A gente continua forte nesse nosso caminho, a gente cresceu o nosso GMV em 179%, a gente atingiu 139 milhões de faturamento, o nosso aplicativo continua com mais de 3 milhões de usuários ativos mensais, e o rollout do nosso vendas por WhatsApp tem sido um sucesso, com um crescimento em relação ao último trimestre, né, desse primeiro trimestre de 2021, em relação ao quarto trimestre de 2020, que inclui o período do Natal, a gente cresceu em 47% a atividade do WhatsApp de um trimestre para o outro. Atualmente, a gente tem mais de 600 associados dedicados, interagindo com os nossos clientes de uma maneira personalizada, para esclarecer dúvidas e apresentar os produtos por meio de fotos e vídeos. Isso tudo baseado em algoritmos de CRM que conseguem construir essas réguas de personalização e orientar os nossos associados para que eles possam ser cada vez mais assertivos e relevantes para essa experiência com o nosso cliente. O nosso marketplace, o Galeria C&A, fechou o trimestre com 338 sellers ativos, e o Minha C&A, que são as nossas revendedoras digitais, elas estão evoluindo e iniciou um processo de rollout depois dos testes que a gente fez. No final do trimestre, a gente começou a ampliar essa base de representantes e a gente está já com 740 influenciadoras, verdadeiras lojas digitais. Para finalizar, outras implementações que são fundamentais para suportar essa transformação digital e experiência da cliente, a gente está substituindo o nosso sistema de CRM para conseguir escalar as atividades e atender a toda essa dinâmica de canais e evolução de escala que a gente tem fazendo. E isso, obviamente, vai possibilitar que a gente tenha uma comunicação cada vez mais assertiva e mais personalizada através das nossas réguas e processos de interação em todas as nossas jornadas de cliente. Além disso, também estamos adotando um sistema de PLM que vai nos ajudar numa nova forma de trabalhar com coleções ainda mais frequentes e ainda menores lead times que a gente já usa. Passando para o slide número 6, também ainda dentro do contexto da transformação digital, a gente também queria compartilhar um pouco dos avanços internos, né? A gente terminou a reestruturação da área de tech, como é chamada agora, antigamente chamada de TI, agora é a área tech. Essa área responde diretamente para mim e ela está organizada em tribos e squads com missões de tecnologia e missões de negócios completamente integradas às unidades de negócios e os produtos digitais. Essa estruturação permite para a gente uma dedicação full-time desses times a esses respectivos assuntos, intensificando o foco e acelerando as entregas em ciclos curtos de cada um dos sprints de 15 dias. A gente também aumentou o nosso time em mais de 80%, incluindo parceiros, né, quando a gente compara com o primeiro trimestre do ano passado. Atualmente, a gente tem mais de 530 profissionais e a gente reforçou o time com perfis de segurança da informação, cientistas de dados, devs, arquitetos, entre outros. Também mudamos para uma nova versão de PDV nas lojas, com redução de mais de 40% no tempo de emissão do cupom fiscal nas compras, que possibilita um atendimento e um serviço cada vez melhor para os nossos clientes. No primeiro trimestre de 2021, também implementamos o nosso primeiro Data Lake NRT, Near Real Time, né? Com processamento de dados de vendas em streaming, agilizando o processo de tomada de decisão, capturando o comportamento do cliente em todos os canais, ou seja, a informação de venda real-time de todos os canais, integrada ao acesso de todos nós na gestão. Também implementamos um algoritmo de predição para produtos best-sellers, automatizando a recompra. Então, rapidamente, o algoritmo define, ele prediz quais são os produtos que, após pouquíssimos momentos de venda, pouquíssimo tempo de venda,
serão best-sellers, e isso imediatamente agiliza a nossa compra integrada com os nossos fornecedores, para a gente poder aproveitar essas oportunidades e ter o produto que o cliente quer na hora que ela quer. Com esse algoritmo já usa a inteligência artificial, isso tudo na nuvem, né, no cloud, e que isso permite uma escalabilidade para todas as categorias do vestuário dentro da C&A, o que vai trazer um nível de assertividade para as nossas coleções cada vez mais forte. Enfim, eu poderia ficar aqui ainda mais uma meia hora falando de todos os nossos avanços nessa dimensão digital, tanto na discussão da infraestrutura, quanto também na questão dos produtos em si, mas como a gente falou, e a gente tem consistentemente falado, essa é uma jornada e a gente está bastante sério e consistente nessa jornada, com entregas e construções a cada período dentro dessa dimensão. Vou mudando para a página 7, eu vou falar da alavanca de supply, né? Eu acho que na alavanca de supply também é outra que os avanços são muito marcantes e a gente certamente vai finalizar esse ano num outro patamar. Os projetos que a gente está implementando, eles visam ganhos tanto na redução de lead time e custos de operação, mas principalmente também um aumento de vendas e melhoria na eficiência do nosso estoque, com a adoção do modelo push-pull, que tem a capacidade de distribuição por SKU. E, ao mesmo tempo, tendo tecnologias que garantam a acuracidade desses estoques e uma distribuição mais inteligente para as nossas lojas. A gente, nesse primeiro trimestre, a gente trouxe algumas evoluções importantes que a gente fechou e essas negociações do segundo e do terceiro sorter, e o segundo sorter já está chegando para a operação agora nesse segundo trimestre, né? E o terceiro está chegando no segundo semestre, no segundo semestre ele vai estar operando. Então, eu acho que todo mundo lembra, a gente teve o primeiro no ano passado, ele chegou, funcionou full até o final do ano, agora já chega o segundo, vamos colocar ele em operação agora no segundo trimestre, e o terceiro até o segundo trimestre. Ao mesmo tempo, esse equipamento sorter é muito importante porque ele permite a gente distribuir por SKU e não mais por pacote, como a gente sempre fez aqui internamente. A gente está seguindo o nosso cronograma muito fielmente e isso vai garantir que a gente consiga cumprir esses prazos que a gente está estabelecendo e está divulgando. Com a alteração da matriz de transporte, a gente já está com um tempo de entrega médio de 3,3 dias. E as entregas até 2 dias já representam 44% da média do país como um todo. Nosso CD, que atende ao e-commerce, ele já recebeu os equipamentos de automação e agora estamos na fase de montagem. A tecnologia que a gente adotou, o OSR Shuttle, ele promove a movimentação do estoque de uma maneira automatizada, com auxílio de robôs e outras funcionalidades para aumento da produtividade. Esse sistema ele é um sistema integrado ao nosso novo WMS, que vai fazer com que os produtos sejam transportados até o operador da mesa, que está montando os pedidos para os nossos clientes. Isso é conhecido como o sistema Goods to Man, né? Então, os produtos vão até a quem está operando e construindo o pedido. Se vocês olharem aqui, tem uma foto aqui do lado, que é uma maquete de como funciona, de fato um cubo, com uma série de robôs transportando, buscando os pedidos nos produtos, nos escaninhos, e trazendo automaticamente na mão do operador que está ao lado desse grande cubo. Esse equipamento tem a capacidade de mais de 2 milhões de peças em termos de estoque. Ele processa mais de 50 mil peças por dia. E falando de WMS, o nosso sistema de gestão do centro de distribuição já está em fase piloto, com implementação já operacional e uma parte do nosso CD. Aliás, esse processo de implementação tem sido considerado um grande sucesso, inclusive pelo nosso fornecedor internacional, e isso já virou até case desse nosso fornecedor, como uma implementação muito rápida que a gente conseguiu fazer e muito bem sucedida. E, finalmente, no projeto RFID, que vai garantir essa acuracidade do estoque, essa identificação e acuracidade do estoque em todas as lojas e todas as áreas do nosso estoque, essas etiquetas
elas já estão em 22 lojas nossas e 38 fornecedores já embarcados no processo, e o processo de rollout está em andamento. Eu entendo que essa alavanca vai ser, nesse ano de 2021, um grande destaque dos avanços estruturais da C&A. Eu acho que a gente termina 2021 na dimensão supply de uma maneira radicalmente diferente de como a gente começou 2021. Então, a gente está avançando muito bem nessa dimensão, independente de todo esse contexto externo. Mudando para a página 8, queria apresentar um pouco da dimensão da oferta de crédito, que é uma alavanca importantíssima para a gente, principalmente no momento atual, né? A gente continua numa discussão e negociação com o nosso parceiro para a gente identificar novos formatos, condições e produtos e que vão nos permitir aumentar a oferta de crédito disponível para os nossos clientes. Eu acho que é importante entender que o mercado de crédito vem passando por mudanças muito relevantes com essas novas estruturas permitidas pelos reguladores para tornar ele cada vez mais democrático e acessível. E, com isso, a gente observa uma série de novos participantes que possibilitam novas formas de pensar o negócio. E, dada a importância desse assunto, a gente está se capacitando e estudando as diferentes possibilidades atualmente existentes para que, assim que a gente consiga chegar a um termo, a gente comece um trabalho já adaptado e conectado a essas novas realidades que essas modalidades, que essas fintechs vêm trazendo para esse segmento. Agora que eu apresentei, então, essa evolução dessas 4 alavancas, eu queria convidá-los ao próximo slide, número 9. Eu queria falar um pouco da nossa marca. Eu acho que a gente fez uma série de ações para ativar a nossa marca. A gente claramente trouxe muito mais visibilidade para a C&A nesse primeiro trimestre. A gente conseguiu fazer isso reforçando atributo de produto, né? Mostrando a variedade e atualidade dos nossos produtos e de categorias novas, mas isso tudo conectado com serviços digitais, serviços omnichannel e a disponibilidade de novos canais para os nossos clientes. Nesse primeiro trimestre, a gente usou o maior reality show do Brasil para construir uma plataforma de marca consistente e presente em todos os pontos de contato com o cliente. Só relembrando, quem não viu aquele desfile virtual que a gente fez dentro desse programa, ou a gente lançou, por exemplo, a entrega em 2 horas do Clique Retire, que também foi um outro serviço inovador dentro do nosso contexto. Ou seja, esse trabalho não só tiveram momentos muito importantes de divulgação de todo o nosso trabalho omnichannel, mas, ao mesmo tempo, isso trouxe fluxo para as nossas lojas online e lojas físicas, isso trouxe novos clientes e conversão para as nossas promoções e ativações, e, ao mesmo tempo, a gente teve a chance de trazer novas mídias inovadoras para dentro do nosso segmento. Antes de começar a apresentar os resultados financeiros desse trimestre, eu queria passar para o slide 10, onde eu reforço que a gente está muito empenhado em executar essa nossa transformação em uma verdadeira fashion tech. A gente observa as evoluções diariamente, mas a gente sabe que isso é uma grande jornada. E o nosso foco de ser obsessivamente relevante para o nosso cliente, com muita agilidade, com muita assertividade nas ofertas, de uma maneira muito abrangente, é um exercício constante. Mas estamos muito juntos como companhia. E eu gostaria também de convidar a todos para consultar o nosso relatório anual que acabamos de publicar. Depois de muitos anos divulgando as informações da operação da C&A Brasil no relatório global da C&A, a gente voltou a dar mais detalhes das nossas operações aqui no Brasil, incluindo diversos indicadores seguindo os padrões GRI. E, finalmente, com a retomada da abertura das lojas em meados de abril, a gente está experimentando uma forte recuperação, com claro crescimento em relação a 2019, essa já é a 4ª semana que a gente está vendo isso acontecer, e com grande destaque para o inverno
e podendo compartilhar com vocês que o nosso Dia das Mães foi realmente muito acima do que a gente estava imaginando dentro do contexto que a gente estava vivendo. A gente espera um segundo trimestre de clara recuperação e espera também que esse processo de vacinação possa cada vez mais evitar novos picos pandêmicos. Eu queria passar, então, agora a palavra para o Milton para falar um pouco dos resultados do trimestre. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui falando da nossa receita líquida. Então, convido para o slide número 11. Como o Paulo já mencionou, né, tivemos mais um trimestre com forte impacto da pandemia. Mais uma vez, se reflete nas nossas vendas. Como a gente vê no gráfico, a receita líquida total ficou 20,6% inferior ao primeiro TRI de 20. A receita do vestuário apresentou uma queda de 20,8% e a do Fashiontronics de 25,5%. Diferentemente do que a gente observava nos últimos trimestres, né, o desempenho do Fashiontronics foi pior do que de vestuário, em função da base de comparação forte que a gente teve em março do ano passado, né, quando a gente fez e participou de uma forma bem bacana da Semana do Consumidor. E ela não foi repetida esse ano, em função do fechamento da maior parte das nossas lojas, né? Então, a base de comparação ficou muito afetada. E também a gente teve um pontual desabastecimento de produtos eletrônicos, principalmente em celulares, que ocorreu no início do trimestre, mas que já foi resolvida também. Então, aqui houve uma conjunção negativa que acabou afetando a nossa receita, que não foi diferente do que aconteceu também no mercado como um todo. Nós apresentamos os indicadores financeiros aqui, também do primeiro trimestre, de 19, porque a gente entende que esse é um trimestre sem qualquer impacto da pandemia e internamente a gente usa essa informação para que a gente sempre se desafie, né, num padrão maior. E aí, para fins de comparação, a gente entende como comercialmente mais aplicável. E, como o Paulo mencionou no final da fala dele, as últimas semanas a gente já vem observando vendas acima dos padrões de 2019, né? Então, além das expectativas, também nessa comparação que nós fazemos com o chamado Last Year, a gente nas últimas semanas vem mostrando esse desempenho acima. No próximo slide, no número 12, apresentamos o lucro e a margem bruta. No primeiro trimestre, o lucro bruto caiu 26,3%, ficando em 350,9 milhões. A margem bruta total de 45,2% ficou 3 pontos menor, principalmente em função da queda de 5,9 pontos percentuais na margem bruta de vestuário, porque vestuário tem a maior participação na formação do nosso share, né? A queda da margem de vestuário foi em função de uma maior pressão em custos de fornecedores nacionais, ou seja, na matéria-prima, e principalmente em função da pressão cambial, combinado com um ambiente mais promocional que a gente viveu, e aí, buscando fomentar vendas, a gente acabou fazendo esse trade-off. Passando agora para as despesas operacionais, no slide 13, elas somaram 520 milhões no trimestre, ficando 1,2 menor que o valor do primeiro TRI de 20. As despesas de vendas foram 448,4 milhões, um aumento de 8,5%. A principal justificativa aqui para esse aumento foi o investimento que a gente fez em marketing, como o Paulo citou lá no reality show do Big Brother. Se a gente excluísse esse item, a variação teria sido um aumento de apenas 3%. Como parte do escopo de comitê de crise lá que o Paulo mencionou, a gente busca redução, né, constante, e a gente revisitou a linha de pessoal e a gente também teve sucesso em vários acordos com sindicatos regionais. Então, mesmo sem as medidas provisórias, a gente conseguiu proteger o emprego, mas, ao mesmo tempo, reduzir essas despesas através desses acordos regionalizados. As despesas gerais e administrativas ficaram 28,6% menor, somando 78 milhões,
E aí foi principalmente em função da reversão de contingências trabalhistas que nós tivemos, no valor de 41,4 milhões no trimestre, e também pela redução no custo de ocupação, com obtenção de descontos nas negociações com os empreendedores e também nos nossos escritórios, com redução do espaço corporativo, com a adoção do home office parcial de forma definitiva. Então, tudo isso combinado ajudou também nessa administração das despesas. Na próxima página, no slide 14, mostramos o EBITDA ajustado, que foi negativo, em 133,8 milhões. A margem EBITDA ajustada ficou também negativa em 17,2%. E aí, em prol da clareza, né, os ajustes desse EBITDA incluem a linha de outras receitas e despesas operacionais líquidas, a receita financeira de fornecedores, a recuperação de créditos fiscais e os pagamentos relativos ao arrendamento em função do IFRS 16. No próximo slide, no 15, a gente apresenta que no primeiro trimestre tivemos um prejuízo líquido de 138,5 milhões, ficando 150 pior em relação ao primeiro trimestre de 2021, né? Bases comerciais bastante distintas, e a margem líquida foi negativa em 17,8%. E, finalmente, no slide número 18, apresenta os nossos investimentos, né? Aqui, momento luz da nossa jornada, como o Paulo mencionou. No primeiro trimestre, tivemos uma aceleração nos investimentos, com um aumento de 111%, chegando a 70,7 milhões. Estamos fazendo investimentos relevantes em diversas alavancas de nosso plano de crescimento. No primeiro trimestre de 21, as alavancas que mais se destacaram foram novas lojas, com a retomada das aberturas, inclusive as que tivemos que abrir no segundo trimestre, com o fechamento de muitos shoppings, principalmente em março, né? Depois, investimentos em digital, investimentos fortes em tecnologia, cujo principal projeto, né, na verdade, o principal projeto impactando o trimestre foi a implantação do sistema que o Paulo comentou, do CRM. Também tivemos o Salesforce para unificar essa visão única de cliente. Então, independente de comercialmente a gente ter tido o impacto que tivemos e falado e repercutido nos números, a nossa agenda de crescimento está muito clara. A companhia super energizada nesse futuro, buscando a captura do retorno desse investimento que nós estamos fazendo e um nível de motivação bastante alto. Bom, com isso, a gente encerra aqui a apresentação numérica, né? E a gente pode dar início à sessão de perguntas também. E, por enquanto, obrigado a todos aí pela presença. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. As perguntas devem ser enviadas aqui mesmo, através do chat da plataforma. Pedimos que aguardem um momento enquanto coletamos as perguntas. Nossas primeiras perguntas, elas são bastante parecidas. Ela vem do Carlos Herrera, da Condor Insider, e do João Soares, do Citi. Eles perguntam a respeito da performance de vendas, dado que já estamos, né, no meio, em abril, como estamos vendo a performance das lojas, como está a tendência para o trimestre e para o final do ano. A segunda pergunta vem também com relação à margem bruta. Como está estoque e como devemos pensar na tendência de markdown? Obrigado, Carlos. Obrigado, João. Eu vejo de uma maneira bastante otimista, baseado no que a gente está percebendo nessas últimas semanas. Tá? Então, o primeiro, obviamente, que as primeiras semanas de abril, que foram muito prejudicadas por muitos fechamentos e muitas restrições, isso mudou radicalmente a partir do momento das reaberturas. Nosso cliente está claramente como se tivesse de fato uma demanda reprimida. A gente está vendo fluxos muito mais assertivos. O nível de conversão nas lojas está bem mais alto do que a gente estava percebendo durante, eu diria, de toda a pandemia. É o momento de conversão mais alta que a gente está vendo.
e o número de peças por ticket também avançando. Então, isso combinado está trazendo, apesar de um fluxo ainda menor do que o ano de 2019, apesar de um fluxo menor, a gente está vendo, tanto pela conversão, tanto pelo número de peças por ticket, um crescimento da venda total muito significativo nesses últimas semanas. Então, a perspectiva, na minha opinião, em considerando que a gente vai ter nos próximos 45 dias as lojas abertas nessa mesma dimensão, acho que a perspectiva é bastante promissora. A questão agora vai ser quanto que a gente vai conseguir capturar e recuperar todo o impacto que a gente teve em abril. Nós estamos lutando para isso, então a perspectiva é bem positiva. Agora, na dimensão da margem e estoques, que é a segunda pergunta, eu acho que a percepção é bem positiva também, tá? A gente entrou com um nível de estoque muito saudável no trimestre, teve o fechamento das lojas, e ao contrário do ano passado, em que a pandemia aconteceu e travou a gente muito tempo, né, nos primeiros meses, a gente está vendo como a retomada aconteceu em abril, no final de abril, a gente está tendo a chance de ter um fluxo de saída dos produtos de inverno muito maior. Então, isso, obviamente, para uma estação como essa no Brasil, faz toda a diferença, não só na performance de vendas, como a gente já está vendo, mas faz também diferença na margem e na necessidade de remarcação. Eu sempre falo que é temporada de inverno, que ou não faz frio, ou houve uma cena como aconteceu no ano passado de restrição de horários, ele impacta muito, e a gente viu isso muito na indústria como um todo, o impacto nas margens. Dado esse contexto que a gente está vendo, eu diria que as margens estão bastante num caminho de serem preservadas e o nível de estoque muito saudável, incluindo aquele estoque que ficou do ano passado de inverno para esse ano, também está num caminho bem positivo de fluidez ao longo desse ano. Então, a gente está olhando de uma maneira muito otimista, porém, temos que ter a consciência de que a gente não tem o controle da dimensão pandêmica, né? Então, se uma eventual terceira onda ou uma eventual restrição de horários novamente, obviamente que isso pode impactar e prejudicar essas nossas projeções. Perfeito. Nossa pergunta agora vem de Alexandre, do Morgan Stanley. A pergunta dele é a respeito do Marketplace. Seria possível dar um pouco mais de cor sobre os serviços que pensam em adicionar para aumentar o LTV dos sellers da plataforma? E, nesse sentido, como estão pensando na construção dessas tecnologias? Seriam mais parcerias ou desenvolvimento dentro de casa? Alexandre, obrigado pela pergunta. É um mix, tá? Eu acho que no final do dia a gente vai ter... A gente já está, né? A gente está nesse momento lançando a nossa plataforma para os sellers, que é um desenvolvimento interno, por exemplo. Então, a gente está fazendo internamente. E nessa plataforma, os sellers têm condição de ter acesso a diversas informações e ter disponibilidade de entender pagamentos, programar seus pagamentos, programar seus recebimentos, entender como é que está o status de cada pedido, quais são os pedidos pendentes, o que está em atraso, o que não está em atraso. Então, ele te dá a possibilidade do seller fazer uma verdadeira gestão de toda essa integração conosco, e eu acho que esse é um dos principais serviços que a gente pode construir com os sellers nessa fase. Ao mesmo tempo, a gente também trabalha com outros parceiros, por exemplo, parceiros para fazer a integração entre os diferentes hubs com a nossa tecnologia. Então, a gente usa vários parceiros, os hubs, né, para fazer essas integrações com a nossa tecnologia. Ou parceiros para fazer a construção e facilitação do processo de cadastro e unificação desse cadastro dentro da nossa plataforma. E pensando no futuro, eu acho que esse leque de serviços tende a evoluir, tende a crescer, a gente tem várias possibilidades no caminho. Eu falei agora há pouco
essa automação que a gente está trazendo para o nosso CD do e-commerce, que vai ser implementado ao longo deste ano, vai tornar a gente vai tornar o nosso nível de produtividade, eficiência e velocidade assim altíssimo. Essa é uma tecnologia top no mundo. Então, a gente pensar em fornecimento de serviços para terceiros, isso de fato passa a ser uma possibilidade concreta. Muito bem. A próxima pergunta foi do João Paulo, do Bradesco BBI, mas ela é a respeito de markdowns, ambiente competitivo, acho que você já falou, já colocou na sua fala na primeira resposta. Então, agora eu vou para a pergunta da Daniela Eiger, da XP. A Daniela faz 3 perguntas. Tá? A primeira pergunta é se podemos abrir qual foi a participação e performance do GMV do 1P versus o 3P. O que esperamos de adição de sellers e categorias para frente. A segunda pergunta dela é a respeito dos movimentos de M&A no setor recentemente. Ela quer saber se estamos olhando oportunidades de fusões ou aquisições no setor para reforçar o marketplace ou transformação digital. E a terceira pergunta dela é a respeito de margem bruta, mas acho que já foi respondido ali no início da sessão de perguntas e respostas. Daniela, obrigado pela tua pergunta. Em relação aos números especificamente do 3P, a gente não está abrindo ainda, mas o que eu posso te garantir é que desde a introdução ano passado, a gente está vendo a cada mês uma participação e um share maior desse 3P dentro do nosso GMV como um todo. E isso, estamos chegando aí ainda nos mid-single digits, aí, vamos dizer assim, só para te dar uma noção. Esse é o caminho e a gente está vendo isso, obviamente, é uma jornada, é um processo cada vez mais amplo que vem sendo integrado dentro do nosso sortimento, com um aumento muito profundo do nosso sortimento, né, nesse sentido. No que diz respeito a M&A dentro desse setor, a gente está olhando para isso com muito cuidado, a gente está fazendo um screening muito claro de possibilidades. A gente tem já parcerias estratégicas, por exemplo, com o Endeavor, para fazer desenvolvimento de tecnologias e desenvolvimento de soluções específicas conosco. Já fizemos isso, já tem algumas tecnologias já acontecendo dentro da C&A que foram implementadas e através desse programa, e esse programa continua, está fazendo outros screenings e outras possibilidades para a gente. E, ao mesmo tempo, também estamos olhando isso de quais são as possibilidades, de fato, estratégicas de aprofundar algumas dessas relações, ou até outras relações que a gente tem, e tendo um olhar de M&A com mais, eu diria, foco nos próximos momentos. Por fim, você falou da história acho que tem uma outra pergunta que era mais ligada à margem bruta, acho que eu já falei. A perspectiva é positiva, acho que aquele momento que a gente viu de 2020 de reduções, eu acho que isso está ficando para trás, a gente está se aproximando cada vez mais de uma normalidade nesse sentido. Muito bem, ainda temos algum tempo, então lembrando que para fazer mais perguntas, vocês podem enviar aqui mesmo, só enviar através do chat que temos aqui na plataforma do webcast. Muito bem, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao Paulo para suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos aqui e finalizar só confirmando essa dimensão de que a pandemia trouxe bastante ensinamento para a gente continua com uma disciplina forte de gerir as consequências dessa pandemia, mas mais importante do que isso é dividir com vocês a nossa confiança de que a transformação que a C&A tem passado desde então tem sido profunda e esse ano certamente será um ano especial na nossa história, com a adoção e desenvolvimento de muitas tecnologias e capacidades que vão trazer essa companhia para o patamar que a gente vem falando de crescimento
bastante diferenciado. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos e se cuidem. A teleconferência está encerrada.